nobres e queridos amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e especificamente eu vou falar de alguns julgados, na verdade, em destaque. Neste vídeo nós vamos tratar a respeito deste tema que você clicou aí, você está por assistir, na verdade, alguns comentários dessa decisão. Eu vou falar a respeito de direito civil, direito processual civil e direito imobiliário, que é um tema, né, o subtema do direito civil como o gênero de sua espécie. Pois bem, nós vamos falar a respeito de um julgado que dizia a respeito também aí do contrato de locação, de ação revisional desse contrato, decorrência dos contratos de locação, e se haveria possibilidade de reajustamento de valores em decorrência de benfeitorias e acessões realizadas pelo locatário, e se haveria esta possibilidade ou não. Pois bem, o STJ publicou no informativo de jurisprudência 678, datado dia 25 de setembro de 2020, esse informativo nos deixa muito claro que havia sim uma controvérsia em relação a este ponto e esta divergência. De um lado se dizia uma coisa, da outra dizia outra, cada turma do STJ tinha uma posição diferente. Até a própria ementa do julgado diz respeito a esse ponto, que acho válido nós fazermos essa ponderação, porque a partir deste julgado no informativo de jurisprudência, né, datado dia 25 de setembro, ele deixou claro o que nem sempre, né, vai prevalecer uma posição ou outra, e agora com esta posição final, digamos assim, até que venha uma controvérsia distinta, né, que estabeleça sobre tais pontos, é que deve prevalecer esse entendimento que nós iremos estudar aqui. Primeiro que antes de eu adentrar sobre a questão jurisprudencial, é bom que nós tenhamos em mente que existe a possibilidade de revisão contratual no tocante às questões inerentes ao contrato de locação. Tanto no contrato de locação residencial ou comercial, existe sim essa possibilidade de uma revisional. Aí temos também, portanto, uma revisão, tanto na esfera extrajudicial, por meio de um acordo, né? Claro, a possibilidade de um acordo extrajudicial em ambas as partes, né, se dialogam entre si para conseguir um resultado final. Pois bem, não havendo um acordo amigável, existe sim a possibilidade, ao invés da parte interessada querer se desfazer do contrato, às vezes a pessoa está por muito tempo, ou aquela empresa, né, uma locação comercial, a pessoa está instalada por um longo período, e neste ponto às vezes é mais do que válido, necessário fazer esta promoção judicial. E que promoção judicial que nós estamos tratando aqui a respeito? Sobre, na verdade, ação revisional de locação comercial. Nós vamos falar de locação comercial, locação empresarial, talvez que a lei 8.245 de 1991, ela traçava a respeito sobre essa possibilidade que ambas as partes, tanto o locador quanto o locatário, tenham o direito de ingressar com uma medida judicial para fazer o reajustamento dos aluguéis. Então, talvez essa seria a posição. E também que este reajuste, em verdade, seja em decorrência do preço de mercado. Portanto, nós temos um ponto em relação que diz respeito a esta possibilidade desse reajustamento, tanto o locador quanto o locatário. E aí o preço de mercado, aí determinadas situações em que os imóveis acabam tendo um grande problema no tocante a este reajustamento. E por vezes é necessário uma perícia judicial, ou mesmo já provinda de perícia extrajudicial, que possa também eliminar as dúvidas, porque o Poder Judiciário, às vezes, ele vai intervir nas relações privadas. E o Poder Judiciário ele tem o dever também de apaziguar, né, dessa solução, trazer uma solução mais ajustável ao caso concreto. E talvez nem sempre essas decisões são justas, mas para que se evita essa questão de injustiças
no tocante à parte material, é que vem aí a intervenção de um perito, um técnico que trate do assunto. Olha, o preço de mercado é X da data de 2021, da data de 2019 e assim vai. Nesse caso específico, já adentrando no mérito, inclusive até eu não mencionei a origem, né? A origem dessa possibilidade de reajustamento ou de revisional de aluguel. Existe essa possibilidade sim, tanto para mais quanto para menos. E aí a discussão aqui dizia respeito quanto a essa possibilidade ou não em decorrência de benfeitorias no imóvel e de acessões físicas, né, durante o contrato de locação, e havendo esta possibilidade de colocarmos a respeito em xeque o que o judiciário tem a falar a respeito. Interessante nós pontuarmos que o STJ estabeleceu alguns pontos importantes no aspecto interpretativo, trazendo essa questão de equilíbrio contratual na intervenção judicial e sendo imprescindível que deve se levar em conta a afetação do preço de mercado, que deve ser afetado ou não em relação a determinadas situações. Então o judiciário vai ter que analisar caso a caso. O juiz, ao receber uma ação de revisional, quando ele vai julgar, logicamente, aquilo que eu já mencionei, ele necessariamente deverá se ater em relação à questão de uma perícia necessária, uma perícia, um técnico, alguém faça um cálculo a respeito de determinado ponto, para que possa, inclusive, lhe trazer mais segurança no seu ato de julgar, né? Porque ele está intervindo nas relações privadas, ele não pode, na verdade, de certo modo, errar, né? Porque é possível a gente falar dessa forma de que acerto ou erro, mas existem situações em que, de fato, há uma injustiça, que não pode haver uma injustiça, é muito diferente, porque às vezes a pessoa não tem razão em determinadas situações. Pois bem, temos aqui neste julgado, interessante pontuarmos, que a ação revisional, até o STJ deixou claro no seu teor, ele estabelece a questão de hipótese em que não há acordo entre o locador e o locatário sobre determinado valor do tocante ao aluguel. Ok. E no tocante a essa questão da autonomia privada, ele coloca 3 situações de destaque. Primeira delas, os gastos relativos à ascensão sejam descontados do valor do aluguel por tempo determinado. Não impediria fazer essa questão de reajustamento de valores no tocante ao período que houve a ascensão. Eu vou explicar um pouquinho o que é a ascensão. E aí, na verdade, a ascensão seria, na verdade, um acréscimo, uma benfeitoria, né? Ascensão física. Um exemplo típico, eu vou falar também, para ficar mais simples para você também, que nos assiste e gostaria também, pelo menos, que tenha menos termos jurídicos aqui, né? Então, ascensão e também questão relacionada a benfeitorias, né? Ou melhorias do imóvel, muito mais simples para que nós possamos, pelo menos, ter uma noção ali de direito civil em relação ao direito imobiliário ali. Logicamente, entre ambos ali o caso, temos que trazer a lume o que significaria aqueles conceitos iniciais. Então, aqui, então existiria a possibilidade de realização de investimentos exclusivos para a parte final e também haveria possibilidade no futuro a pessoa ser indenizada, né, o locatário ser indenizado, né, em relação às tais benfeitorias. E aqui também diz respeito ao terceiro ponto, a ascensão será custeada por apenas uma parte, renunciando-se o direito de indenização correspondente ao investimento. Interessante pontuarmos que essa decisão também estabeleceu que nos contratos de locação, aí a súmula 335, você posso colocar até na tela para nós lermos juntos, essa súmula importante que foi mencionada nesse julgado, estabeleceu-se assim, vamos colocar na tela aí, nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. O que significa dizer, essa súmula 335 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu de modo mais claro e evidente que nas relações privadas, se num contrato de locação estabelecer de modo claro e preciso que
haverá assim a renúncia do direito à indenização no tocante às benfeitorias e da retenção de tocante a valores ou mesmo aos investimentos ao imóvel. Existe essa possibilidade da questão, principalmente ao princípio da autonomia da vontade, né? As relações se pactuaram no contrato e não haverá, portanto, esse desequilíbrio contratual ou cláusula leonina, assim como a doutrina tem estabelecido. Pois bem, feito esse campo das relações privadas, então é autorizado essa livre escolha, essa livre negociação, conforme a possibilidade de eu abrir mão. Então vamos fazer mais simples e mais claro aqui, para o nosso bate-papo ficar muito mais interativo e você consiga entender o que eu estou dizendo. Vamos supor que eu alugue um imóvel e aí eu faço todas as benfeitorias com autorização do locador. Então eu fiz todas as benfeitorias, eu fiz uma pintura, eu quebrei paredes, eu deixei um imóvel maravilhoso. Mas no contrato de locação eu tinha uma noção de que eu não teria o direito de indenização. Eu bato porta do Poder Judiciário para pedir a indenização, mas o contrato de locação me impede. Então o STJ, né, dessa súmula 335, não era para ser comentada, mas eu estou fazendo um breve comentário porque tem relação direta, que esta questão relacionada à indenização. Se está claro e preciso no contrato, não há que se dizer dessa revisão contratual para poder tirar essa cláusula, a menos que houver algum vício do negócio jurídico, algum erro no tocante aspecto material ou formal ali, para tentar estabelecer essa relação. Pois bem, se está tudo certo, a súmula 335 é aplicada na sua integralidade. Então este que seria o ponto. Agora, até por conta do princípio, né, a manifestação da vontade das partes, a autonomia, né, o direito civil é maravilhoso por conta disso, que respeita esta autonomia da vontade. No tocante à questão de majoração, o aumento decorrente da valorização do imóvel, né, pela nova edificação, vamos supor, exemplo, aí eu deixei aqui um caso, né, que poderia cair na sua prova de concurso público. Ó. Imagine se um locador que pede anuência, o locatário que pede anuência ao locador, que pede autorização, né, ao locador para realizar um aumento de mais um cômodo de sua casa alugada, no qual o locador aceita fazer a realização das obras. Após o término do determinado período, o locador promove uma ação revisional em face do locatário com o objetivo de aumentar o aluguel em decorrência da valorização do imóvel. Sobre essa situação desse caso narrado aqui, que eu fiz um escrito aqui para não esquecer esse detalhe, o que essa decisão que eu estou fazendo e comento vai dizer a respeito em caso concreto como este. O locatário agiu correto de fazer a revisão contratual? Sim, o STJ outorga aqui, deu autorização de que em casos futuros existe essa possibilidade. Tudo bem, eu autorizo você fazer as benfeitorias, autorizo você fazer coisas melhores no meu imóvel, ok, só que eu vou ter que aumentar o imóvel conforme o reajustamento do preço de mercado. Se um imóvel com 4 dormitórios, né, é um preço, e agora a pessoa, para reajustar o mercado também, inclusive, exige que sejam 5 quartos e mais 2 banheiros, ok, vai ter que ser aumentado o aluguel. Então, esta possibilidade existe sim. Claro, aquilo que eu falei do início do nosso vídeo, existe a possibilidade, portanto, de tanto conversar pela via amigável, né, conversar extrajudicialmente, fazendo um adendo contratual, dizendo, olha, vai haver um acréscimo, ou na verdade não vai haver nada, apenas para que não seja aumentado a pessoa, o inquilino, né, a pessoa que está no imóvel, não aumentar os valores, né, pegar a pessoa de surpresa, acaba deixando na prática que tais valores não sejam reajustados, apenas sendo reajustado conforme o índice de correção monetária previsto contratualmente, né? E aí este seria um ponto interessante para conversarmos a respeito, porque nem sempre aquilo que existe a possibilidade, ok, existe, só que às vezes não valeria a pena na parte prática de fazer uma ação ou fazer uma situação específica. É claro que a decisão aqui diz respeito ao imóvel comercial, um imóvel empresarial, que as empresas estão lá alocadas, ou uma empresa só. E aí, nesse caso, se tratando de uma relação comercial ou empresarial, poderia sim haver a possibilidade de reajustamento de tais valores,
porque em decorrência deste investimento colocado ali no imóvel, ocorreu essa valorização total do imóvel. Então haveria sim a possibilidade, mas é claro, o locador deve pensar duas vezes antes de entrar com essas ações judiciais para fazer o reajustamento. Acordo amigável seria a solução, já repetidas vezes eu falei a respeito disso. Inclusive, nosso Código de Processo Civil atual, ele trata a respeito sobre essa questão relacionada aos acordos, o valor dos acordos extrajudiciais. Agora, no tocante a questões relacionadas às ações judiciais em si, claro, não havendo acordo, não havendo possibilidade, e tem que ser feito um reajustamento. Até a questão do reajustamento eu tenho uma opinião muito simples. Se não foi feito o reajustamento ou a adequação dos valores corretos conforme o preço do índice de mercado, e havendo essa possibilidade de ingresso dessa ação, aí sim, 10 anos, 20 anos no imóvel, claro que tem que ser feito o seu devido reajustamento. Claro, caso contrário, contrato de 2, 3, 4 anos, às vezes nem sempre é válido fazer o reajustamento. Essa que seria a minha posição a respeito de ações judiciais. Assim também se evitaria tantas ações revisionais, e também que sejam justas e adequadas. Às vezes uma diferença de R$10, R$15, tudo bem, para a parte que recebe, é dinheiro, mas às vezes movimentar o Poder Judiciário sem uma planilha, sem algo organizado, você acaba tendo efeitos negativos. Inclusive, a pessoa vai ser mais oneroso a pessoa que está no imóvel alugado e acaba mudando de imóvel, rescindindo o contrato e assim vai. Então, essa seria a questão do equilíbrio contratual. E o que eu tenho para dizer a respeito de bases finais diz respeito à hipótese apenas quando o investimento realizado por conta e risco do locador estaria autorizada a majoração. Limita-se sobremaneira as relações privadas e que acaba de se deslocar a lógica que subjaz esses contratos no que diz respeito à vinculação do valor do imóvel correspondente ao preço do aluguel. E aí a ascensão incorpora-se ao imóvel cuja propriedade sempre pertenceu ao locador. Os investimentos necessários à ascensão pode-se correr por conta do locador ou locatário, justamente para preservar a boa-fé das relações contratuais. Caso contrário, caso o locatário assuma o investimento, isso não se torna isento automaticamente, a correspondente ao incremento do valor do preço de mercado, do preço do imóvel. Essa seria, em síntese, a base final. E eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, para ficar muito simples e direto aqui para vocês. E aqui essa decisão importante, esse julgado que diz respeito à questão relacionada à revisional, possibilidade de revisão de locação de imóveis, decorrência do reajustamento do mercado, o índice de mercado, por base do artigo 19 da Lei 8.245 de 1991, juntando com essa decisão, ainda nem falei, os embargos do recurso especial 1.411.420 do Distrito Federal, da ministra Nancy Andrighi, datado, julgado aí por dias 3 de junho de 2020 e publicado no Diário Oficial eletrônico, dia 27 de 8 de 2020 também. Só que esse julgado se encontra no informativo de jurisprudência do dia 25 de 9 de 2020, no informativo 678. Importante vocês também que estão estudando aí, se preparando concursos, exame de ordem, concurso público, quem está se preparando, sempre faça leitura de informativo de jurisprudência, faça leitura de lei e também se informe em relação a esses julgados e façam interpretações daquilo que eu estou fazendo aqui. É muito interessante nós abrirmos nossa mente e fazermos essas reflexões atuais e necessárias, tá certo? Um forte abraço e eu vou fazer também mais alguns comentários dos informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nos acompanhe aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva. Um forte abraço.